Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje, galera, eu tô mega ansioso porque eu vou estar falando de um herói, ou melhor, anti-herói, que tem todos os motivos do mundo para ser o que ele é hoje. Um anti-herói que acha que assassinatos, torturas e sequestros são ótimas maneiras de luta contra o crime. E o cara que eu tô falando é The Punisher, o Justiceiro. Mas antes, galera, como eu disse no vídeo passado, a gente bateu a segunda meta do canal, que é alcançar 100 inscritos. E para comemorar esse lance legal que aconteceu, eu vou estar sorteando essa HQ, Magneto Atos de Terror. Ela é totalmente capa dura, tem uma arte fantástica e é bem simples estar participando desse sorteio. Você só precisa curtir a fanpage do Mundo de Kelvin lá no Facebook. Eu vou deixar o link bem aqui embaixo na descrição do vídeo. O segundo passo é você estar compartilhando esse vídeo ou o vídeo da semana passada lá da fanpage. E semana que vem eu vou estar escolhendo aleatoriamente uma dessas pessoas que curtiram esse vídeo para estar entregando essa HQ maravilhosa. Então é isso, galera, corre lá e participa. Para começar, vamos falar de Frank Castle, o Justiceiro. Tô foda! Ele foi criado por Gary Conroy, Roy Andrew e John Romita. Ele teve a sua primeira aparição em The Amazing Spider-Man número 129, em fevereiro de 1974. Eita que o bicho é velho! De cara, ele apareceu como um mercenário, um matador de aluguel. Ele havia sido contratado pelo Chacal para matar o amigão da vizinhança. E tudo isso porque o Homem-Aranha era suspeito de ter matado Norman Osborn, que aos olhos das pessoas era um civil normal da cidade de Nova York. Só que com o passar das lutas e as batalhas, o Justiceiro ele acabou vendo que o Homem-Aranha não era um vilão, ele era um herói de verdade. E ele também viu a importância que o Homem-Aranha tinha em Nova York. E então ele vê que o Chacal estava querendo passar a perna nele. E eu nem quero imaginar o que ele fez com o Chacal depois disso. E essa foi a primeira aparição do Justiceiro na Marvel. Ele entrou como um mercenário, um matador de aluguel e acabou se redescobrindo, se tornando um anti-herói. E isso aos olhos do público foi muito bacana, porque o pessoal ficou tipo, uou, que legal. E naquela época a Marvel estava passando por algumas mudanças. Ela estava reformulando alguns heróis e algumas histórias. E como o Justiceiro tinha tido uma boa recepção do público, a Marvel acabou abraçando essa ideia do novo herói, anti-herói. Mas antes de seguir adiante com a história do Justiceiro, vamos falar um pouquinho sobre Frank Castle. Frank Castle, ou Frank Castiglione, que seria o correto, já que ele veio de uma família italiana. Inclusive, um dos ilustradores, o John Romita, disse que baseou seu desenho em um dos seus parentes, que era franco-americano, ou seja, italiano. Então, o Frank ele foi criado por uma família católica, bem conservadora. A família Castiglione era conhecida por criar homens fortes, homens dignos. Inclusive, na família Castiglione havia até muitos padres. E o Frank ele foi criado em meio a tudo isso. Ele aprendeu a ser um homem forte, um homem digno e que, acima de tudo, sempre vê a sua família em primeiro lugar. E quando ele era jovem, ele embarcou na carreira de militar. Ele acabou entrando para a Marinha Americana. Na Marinha ele se esforça tanto e se dá tão bem que ele acaba assumindo o posto de capitão e acaba entrando para os Mariners, que seria tipo o topo da linha de combate da Marinha Americana. E como soldado ele acaba entrando na guerra do Vietnã. E tipo, ele é como se fosse o soldado perfeito, porque ele tem um alto treinamento em armamento de fogo, ele consegue pilotar qualquer tipo de veículo de guerra, tanque, jipe, trator. Ele também consegue se virar muito bem na luta corpo a corpo, no mano a mano. E além de tudo isso, ele é um estrategista de primeira linha e ele consegue se dar bem em qualquer tipo de campo de batalha, como nevascas, florestas, desertos. Ou seja, ele é um soldado tão completo que ele seria capaz de ganhar até uma guerra sozinho, só pra você ter ideia. Assim que a guerra acaba, ele retorna para Nova York e ele acaba se casando e tendo 2 filhos, uma menina e um menino. E ele era um marido muito bom, honesto, fiel. E tudo que ele aprendeu com a família dele, ele acaba passando para os seus filhos. E num dia comum, ele pega a sua família e vai fazer um passeio, algo diferente, sabe? Ele leva a sua família para fazer um piquenique no Central Park. Só que perto de onde eles estavam, eles acabaram presenciando a execução da máfia. E um dos caras que estava envolvido nessa execução acabou correndo e trombou com a família do Frank. E como a família do Frank tinha sido testemunha daquilo tudo que aconteceu, esse bandido ele vira para a família do Frank e diz: não pode ter testemunhas. E ele tipo fuzila a família dele inteira.
Após algum tempo depois disso, ele acaba sendo encontrado por um jornalista fracassado chamado Mike McTeer, que imediatamente liga para uma ambulância pedindo ajuda e tudo mais. Por sorte ou por azar, o Frank ele acaba sobrevivendo, cara. Chegando no hospital, os criminosos descobriram que o Frank ainda estava vivo. E como eles não podiam deixar uma testemunha viva, isso iria prejudicar muito caso o Frank fosse depor. E o que eles fazem? E como eu disse, o Frank é um cara bem treinado. Ele acaba conseguindo se salvar e ainda por cima consegue matar um dos criminosos. E depois disso ele acaba ganhando proteção policial. E mesmo com a sua vida sendo ameaçada, ele não desiste e ele vai atrás de provas para conseguir prender as pessoas que mataram a sua família. E ele faz uma investigação para estar levantando provas e conseguir colocar na cadeia as pessoas que mataram a família dele. Mas quanto mais ele tenta e mais ele procura, parece que ele se afasta do seu objetivo. E mesmo depois que ele consegue levantar provas contra a família Costas, que era uma família da máfia, acaba não dando em nada. E foi aí que o Frank percebeu que a máfia já havia comprado a polícia. E tudo isso para manter o caso abafado, para que nada fosse adiante, porque isso prejudicaria muito o tráfico de drogas na cidade de Nova York. E não importava o que o Frank fazia, sempre acabava dando em nada. Todas as vezes que o Frank tentou, os criminosos sempre saíam impune. E como aquilo havia se tornado algo tão forte, tão pessoal, o Frank ele acaba criando a sua própria guerra contra a máfia e contra a família Costa. E depois que ele consegue vingança e consegue matar todo mundo da máfia e da família Costa, ele resolve fazer justiça contra todo tipo de bandido, criminoso, assassino, estrupador, qualquer criminoso que saia impune da justiça. E é aí que ele acaba se tornando não um herói, mas um anti-herói. Um herói ele tem todo um código de conduta, ele nunca se coloca acima da lei e acima de tudo ele nunca mata outra pessoa para fazer justiça. Já o anti-herói ele sempre se coloca acima da lei, ele faz o que na mente dele é o certo, ou seja, ele acaba criando a sua própria lei. E uma coisa, cara, que eu curto pra caramba no Justiceiro é que ele é 100% um anti-herói. E cara, ele tem todos os motivos do mundo pra ser um anti-herói. Tenta se colocar no lugar dele só por um minuto. Imagina você perder o amor da sua vida, perder sua mulher, perder seus filhos. E tudo isso por causa do crime organizado. E depois disso tudo você consegue sobreviver. Eu particularmente, eu estaria que nem o Frank. Eu estaria me lamentando pelo resto da minha vida pelo que aconteceu. E mesmo você tentando fazer justiça do jeito certo, que é levar os criminosos pra cadeia, não dá em nada, porque a polícia, que deveria ser a lei, que deveria colocar a justiça nas ruas, ela foi comprada pela máfia. A mesma máfia que matou sua família. Deu pra se colocar um pouquinho no lugar dele? Cara, isso consome tanto a mente do Frank que ele acaba concluindo que a justiça tinha que ser feita. E que se ela não veio da mão da polícia, ele se tornaria a justiça. Ele levaria a justiça às outras pessoas. E é aí que ele vira o Justiceiro. Puta que pariu, fala se não é a história perfeita, fala se não é a história foda. Fala pra mim. A ideia toda, cara, do Justiceiro é perfeita. O personagem, a motivação, tudo nela é bem elaborado. E é por isso que eu acho uma das histórias mais fodas que já fizeram até hoje. Bom, mas mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades e algumas curiosidades que tem sobre o Justiceiro. Primeiro, as habilidades. O Justiceiro ele não possui superpoder nenhum. E isso é uma das coisas que difere bastante dos outros heróis e outros anti-heróis da Marvel. Como eu disse lá no começo, ele tem um alto treinamento em armamento de fogo. Ele tem um arsenal incrível de armas e tecnologias no esconderijo dele. E além de ele conseguir se virar no mano a mano, ele também é um estrategista de primeira linha. Uma habilidade única que ele tem é saber apanhar, porque qualquer arco ou qualquer história que você lê do Justiceiro, você vai ver que ele se ferra pra caralho. Ele apanha muito a ponto de chegar a ficar em coma, ficar hospitalizado durante meses. Tá aí um superpoder, saber apanhar. Eu tinha esse superpoder no colégio, eu lembro. Agora algumas curiosidades. Muita gente não sabe porque o Frank tem aquela caveira enorme desenhada no peito. Aquilo serve como meio de distração, para quando o Frank for avistado por algum bandido, algum criminoso, ele mirar diretamente na caveira, porque aquela caveira ela tá sobre um colete de Kevlar, que é totalmente à prova de bala. Desde a criação dele em 74, ele só participava como coadjuvante na história de outros heróis. O pessoal, o público, ele ficou tipo se perguntando quem é esse cara que chega assim do nada, mete o pé na porta assim, manda todo mundo se fuder. E foi aí que ele ganhou a sua primeira minissérie em 86,
ela se chamava só The Punisher. E essa série ficou tão popular entre os fãs da Marvel que ela alcançou o top 10 da Marvel. Cara, isso naquela época era incrível, porque era um herói estreante que alcançou o top 10, ficando entre Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, entre outros. E isso foi tão bom que ele acabou ganhando 4 séries mensais nas bancas de jornais. E isso naquela época era incrível, porque até mesmo hoje, se você vê 4 histórias mensais de um herói, é porque é um herói muito popular. E eram histórias fantásticas. Tinha a The Punisher War Journal, tinha a The Punisher Magazine e tinha só a The Punisher. Só The Punisher mesmo. E essa era a melhor história. Ela teve 107 edições e foi finalizada em 95. E cara, de 90 para 95 foi feita muita coisa errada, foi feita muita merda com o nome The Punisher. Porque como ele era um herói popular, muita gente pegou para fazer história, fazer o desenho. E isso acabou fazendo uma mistureba que não foi legal para a história. E isso acabou fudendo a história naquela época. E o que salvou mesmo o Justiceiro naquela época foi o selo Max, que seria tipo uma parte da edição da Marvel que é feita para histórias mais adultas, sabe? Lá já tiveram o Luke Cage, o Wolverine, aí eles pensaram, por que não encaixar o The Punisher aí? Como o The Punisher tinha um clima mais violento, ele se encaixou perfeitamente no selo Max. E isso, cara, trouxe o Justiceiro de volta à vida. E nessa série Max saíram histórias incríveis do Justiceiro. O Justiceiro foi tão popular que isso acabou dando para ele 3 filmes. O primeiro filme foi lançado em 1986 e foi interpretado por Dolph Lundgren no papel de Frank Castle. If society won't punish the guilty, he will. O segundo filme teve também o mesmo nome, The Punisher, e foi feito em 2004. E ele tinha Thomas Jane no papel principal. E cara, pra mim esse é um dos filmes que eu acho mais foda, um dos filmes que eu curti mesmo do Justiceiro. They can't kill me. I'm already dead. Thomas Jane, John Travolta. Make Castle dead. Whatever it takes. Whatever it costs. This is not revenge. It's punishment. O terceiro filme se chamava The Punisher War Zone. Ele foi lançado em 2008 e teve o Ray Stevenson no papel principal. Darkness has many allies. This deal is going down tonight. Raise your army! But there is only one who punishes them all. This is just the beginning. Punisher Warzone. See you in hell. E esse filme eu achei fantástico porque pra mim ele é um dos melhores filmes que fizeram até hoje do Justiceiro. Ele teve o custo de 35 milhões de dólares para ser feito e só conseguiu arrecadar 10 milhões no mundo inteiro. E eu acredito que ele só arrecadou isso porque em muitos países ele chegou só como DVD, ele nem chegou a estrear no cinema. Aqui no Brasil também aconteceu isso com ele. E tudo isso porque, como ele é um filme mais violento, ele acabou não podendo ser passado no cinema. Então ele chegou só como DVD mesmo. E isso foi uma das coisas que prejudicou pra caramba o filme estar arrecadando bastante dinheiro. A última mídia que eu tenho pra falar é o jogo The Punisher. But if I did... O jogo aí se chamava The Punisher e ele foi lançado em 2005 para PC, PlayStation 2 e Xbox, se eu não me engano. E ele trazia um modo incrível de interrogatório que você pressionava a pessoa e se ela contasse você decidia se você matava ela ou você só dava um nocaute. E ele trazia uma jogabilidade bem fluida e trazia uma variedade imensa de armas de fogo. E fora que ele trazia também vários métodos de você matar as pessoas, desde jogando elas pela janela, pegar uma furadeira e enfiar na cabeça dela. Cara, o jogo era muito foda. E só pra finalizar o vídeo, galera, eu vou deixar 3 HQs pra vocês darem uma caçada e darem uma lida, porque são histórias muito fodas do Justiceiro. A primeira é Justiceiro, o Exército de um Homem Só. Pelo nome eu acho que eu já nem preciso dizer nada, porque é uma das histórias que eu acho mais top que já fizeram. A próxima é The Punisher Max. Cara, ela trazia uma luta
insana entre o Justiceiro e o Mercenário. Pra quem não conhece o Mercenário é um cara que ele tem uma mira perfeita, ele nunca erra nada. E tipo, esses dois começam a tretar e chega a ser uma luta bem estranha, esquisita, porque tudo que tá na frente deles usam como arma. Cadeira, mesa, a porra toda vira arma na mão deles. E a luta é tão bizarra que ela chega a ser até engraçada e boa de se ver. E a terceira é The Punisher Ano 1. Ela conta um pouco sobre a história do Frank antes do assassinato da sua família e um pouco depois dele assumir o papel de justiceiro. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado e obrigado por ter me assistido até aqui. Se possível, não esqueçam de estar compartilhando e estar curtindo, porque deu muito trabalho mesmo fazer esse vídeo, porque eu tive que correr atrás de muito material para estar fazendo esse vídeo, trazendo um monte de histórias. E cara, de verdade, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e a gente se vê semana que vem. Tchau! Cadê ele? Ei! Me passa sua carteira, seu otário. Você tá brincando, né? Parece que eu tô brincando, é? Frank. Me passa a carteira. Frank! Tá querendo morrer? Jesus salva. Pela última vez, me dá sua carteira. Ai, meu Deus do céu. Tá cheio de miolos em cima de mim.